Então, deixa eu ver se ele já está gravando. Então, ele já iniciou a gravação. E, então, o objetivo da aula de hoje é justamente conceitos introdutórios e sistemas de numeração. Tá? Então, ele é o primeiro e o segundo capítulo ali do TOT. O que sempre a gente inicia nessa questão aí de sistemas digitais é essa diferença do mundo digital do mundo analógico, né? Então, pro mundo digital, a gente só trabalha em 0 e 1. Já no analógico, a gente tem uma porção aí de possibilidades, né? Então, um bom exemplo desse 0 e 1 é o liga e desliga, né? Onde a gente tem o 0 se está desligado, o 1 se ele está ligado. Então, isso daí é o que ele fala aqui, é o que a gente chama de bits, né? Os dígitos binários. Tá? Algo importante, isso daí vai ficar até mais claro depois para vocês quando a gente falar um pouquinho lá de famílias lógicas, vai ser o que significa 0 e 1 em termos elétricos. Tá? Então, ele vai ter uma série de níveis de tensão que vão ser aceitáveis dependendo do tipo de tecnologia. Então, normalmente esse 0, ele é uma tensão muito próxima de 0 volts. E o 1 vai ser uma tensão mais alta. Então, vai depender muito do sistema que estiver trabalhando. Por exemplo, em sistemas microcontrolados, o 1 é 2,5 volts, 3,3. A gente tem algumas tecnologias, como ele cita aqui, circuitos elétricos comum em casa, em automóvel, que é 12 volts. Tem algumas baterias de caminhão 48 volts. Então, esse 1 e esse 0 vai depender muito da tecnologia que a gente tiver utilizando. E o que acontece? Então, esses níveis lógicos aí, a gente vai ter o 0 sendo considerado do 0 até um determinado valor. Nesse caso aqui, ele fala 0,8 volts, e o binário 1 vai ser acima de 2,5 até 5, neste exemplo. Isso daí vai depender muito aí das tecnologias, e a gente vai ter uma faixa proibida aqui, que ele chama de tensões inválidas, onde o sistema não sabe reconhecer se isso é um 0 ou se é um 1. Então a gente tenta nunca chegar num caso em que alguma das nossas tensões cai aí, que é um valor indefinido. O sistema não sabe tratar isso daí. Uhum. Algo interessante também, né, que a gente vai trabalhar bastante, é com gráficos de temporização. Então, ele basicamente é um gráfico onde que os níveis do sinal vão mudando ao longo do tempo. Então, nesse exemplo aqui, ó, o nível 0 ele está muito próximo do 0, praticamente em cima, e o nível lógico alto ele está em 4 volts. Então, entre o T0 e o T1, ele está em 0. Depois, entre 1 e o T2, ele está em nível lógico 1, volta para 0, e entre T3, T4 e T5, ele vai para 1, retornando novamente para 0. Tá? Então, isso daí vão ser representações bastante comuns. E a definição, então, de um circuito digital, é um circuito que responde a um nível binário de entrada, seja ele 0 ou seja 1, e não a tensão real. Tá? Então, por exemplo, aqui ele fala, ó, no caso, o V de entrada, o Vin, ele está nível 0, e depois 0 volts, depois 5 volts. A saída, ele vai entregar 4 volts, ele está fazendo uma inversão nesse caso, e depois vai entregar 0. Então, aqui, mesmo depois, aqui na parte de baixo, ele está mandando 0,5 volts, ele está reconhecendo isso daí como um nível lógico baixo e invertendo ele para o nível lógico alto, 4 volts. E depois ele tem uma queda ali, né? Ele está com 3,7 volts, ele ainda vai jogar, inverter isso daí o nível lógico 1 para 0 e vai jogar 0 volts. Então, ele admite certa variação nessa entrada e trabalha com isso daí sendo 0, sendo 1. Não é mais
níveis analógicos aí. Ah, ele está recebendo 0,5 na entrada, ele vai colocar 0,5 na saída. Não, ele vai trabalhar com níveis lógicos. Aí, maior que determinado valor é nível lógico alto, menor que determinado valor é nível lógico baixo. O que a gente também vai trabalhar são com esses diagramas de tempo com entrada e com saída. O que acontece? Um sistema digital, ele tem um tempo de processamento, que é basicamente um atraso que acontece devido a passagem desse sinal elétrico pelo circuito. Então, aqui, o sensor de luz, ele tem uma borda de subida, que o driver da lâmpada vai enxergar um tempo depois, devido a esse controle. Tá? E mesmo depois aqui na queda, ó, o sensor de luz ele tem uma borda de descida que só vai acontecer um determinado tempo depois. Ele fala 10 minutos, mas é exagerado. Isso daí, então, ele pode ter sido programado para depois dessa borda isso acontecer. Tá? Deixa eu só, mais alguém entrou. O que acontece? A gente pode ter também uma definição quanto a sinais periódicos e não periódicos com ciclo de trabalho. Então, aqui ele dá um exemplo, né? O sensor da porta do micro-ondas, ele vai ser não periódico, né? Porque você vai ficar abrindo e fechando de forma não periódica. Tá? E depois eu posso ter aqui a questão do tempo de sol durante o verão, ele vai ser maior do que no inverno, mas ele também vai ser periódico, ele vai ter pequenos acréscimos dia a dia aí. Tá? Algo interessante também de notar é que essas mudanças de níveis lógicos, elas, embora a gente encare elas como instantâneas, elas não são tão instantâneas assim. Então veja que aqui ele até dá uma exagerada, então eu tenho um tempo de subida aqui desse sinal, e outra coisa que ele fala aqui também é uma largura de pulso, ou seja, o tamanho o tempo em que ele fica em alto, e o período dele até entre duas bordas de subida consecutivas. Tá? Então, agora só um pouquinho mais daquela questão de diferenciação de representação analógica e representação digital. A representação analógica, a quantidade, ela é sempre representada por um indicador proporcional continuamente variável. O que significa? Eu não tenho uma discretização, eu tenho uma sequência de valores, infinitos valores possíveis aí nessa faixa. Já na representação digital, eles não têm mais essa continuidade, mas sim símbolos chamados dígitos, né? Então, basicamente, o que a gente sempre vai tratar, quando a gente fala de algo analógico, ele é contínuo. Quando é digital, ele é discreto, ele tem N valores possíveis. Então, aqui é um exemplo de um sistema de controle de temperatura, de precisão, que vai utilizar um processador, né? Então, o que a gente tem? Um sensor, neste ponto aqui, em que ele vai medir a temperatura em uma grandeza analógica, né, no ambiente. Ele vai medir essa temperatura. Quando sofrer essa conversão de analógico para digital, então ele vai ter um valor digital proporcional àquele valor analógico. Eu faço um processamento, e daí desse processamento ele vai comparar com o valor que a gente deseja, vai conseguir ali fazer algum cálculo para aumentar ou diminuir esse calor necessário aqui para o ambiente de temperatura controlada, e vai ser obrigado a fazer mais uma conversão digital analógica para atuar em cima dessa resistência, por exemplo. Então, é uma forma de a gente controlar uma grandeza analógica utilizando um processamento digital.
E indo agora, então, um pouquinho para essa questão de sistemas de numeração, né? Então, o que a gente é muito acostumado a trabalhar com um sistema decimal, né? Então, a gente tem 10 numerais ou símbolos, aí, indo do 0 até o 9, tá? Onde que a gente sempre mostra eles a posição valendo potência de 10. Então, no caso aqui, ó, esse aqui é um número 2745,214. O mais significativo é o primeiro, o menos significativo é o último. E para cada vez que ele vai da direita para a esquerda, aumenta-se a potência de 10 que ele é elevado. Como a gente tem uma vírgula, o primeiro, à esquerda da vírgula, é multiplicado por 10 elevado a 0, o segundo, 10 elevado a 1, o terceiro, 10 elevado a 2, e o quarto, 10 elevado a 3. E depois da vírgula, a gente vai diminuindo, né? 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. E isso acontece também com os outros sistemas que a gente vai ver. Né? Então, aqui é só mostrando como que é a contagem decimal. Quando a gente fala em binário, em vez de ter 10 símbolos, a gente só vai ter 2. Né? Então, a gente só vai ter 0 e 1. E esses valores posicionais, agora, em vez de ser potência de 10, ele vai ser potência de 2. Então, nesse caso aqui, 1, 0, 1, 1, ele vai significar 1 que multiplica 2 elevado a 0, que significa 1. 1 que multiplica por 2 elevado a 1, que é o 2. Nesse caso aqui está 0. Eu iria multiplicar por 2 elevado a 2, que vale 4. E o mais significativo aqui é 1 que multiplica 2 elevado a 3, que é 8. Então, o número antes da vírgula, nesse caso, em decimal, seria a composição de 1, 2 e 8, ou seja, 11. O 4 não entra na conta, porque ele está multiplicando 0. E depois da vírgula, ele fica 1 que multiplica meio, o 0 que multiplica 1/4 e o 1 que multiplica 1/8. Tá? A gente vai ver mais conversão na sequência aqui. Então, é legal a gente já vendo, isso daqui é quase a construção de uma tabela verdade, de como que vai aumentando os números binários. Né? Então, a gente tem todos os zeros, muda aqui esse para 1, depois esse volta para 0, esse próximo é 1, depois esse volta a ser 1, esse mantendo 1, ele zera esses dois e incrementa esse outro, e assim por diante. Né? Então, o que basicamente acontece ali naquele exemplo que a gente viu da representação de uma temperatura analógica e contínua através de grandeza digital, né? De uma quantidade digital aí. A linha indica como que é o comportamento da temperatura analógica, né? Como que é a temperatura em si no ambiente. E os pontos mostram os momentos em que está sendo feita a ferição. Então, notem que os pontos aqui, eles vão contar parte da história. A gente está perdendo a informação aqui nesse processo. Né? Então, por exemplo, teve um pico aqui que a gente não mediu, teve um vale aqui, uma mínima também não foi medida, porque ele só está fazendo medida de hora em hora, por exemplo. Então, o que aqui como que ele encara esses dados, né? Então aqui ele está até discretizando em 10 em 10 Fahrenheit aqui, né? Então notem que ele está indo de 50 Fahrenheit, 60, 80, 70. Então também percam informação nesse processo, nessa quantização. Tá? Então eu tenho uma perda de informação. Aqui então é esse gráfico, como se a gente estivesse mostrando de hora em hora, né? Vejam que ele não conta a história perfeitamente, mas dependendo do sistema que a gente está querendo trabalhar, ele conta, ele representa algo já suficiente para o que a gente quer medir. Né? Tudo bem até agora? Eu vou começar daí a segunda parte. Tá?
Então, como eu disse, essa primeira aula é bem introdutória, então esses daí são conceitos que vocês já devem estar acostumados. A gente vai trabalhar algo um pouquinho mais aprofundado nas próximas semanas. Então, agora na questão ali de conversões, né? Então, primeiro, como que a gente vai converter um número binário para um número decimal? Então, o sistema de numeração binário, a gente já comentou que cada dígito vai possuir um certo peso de acordo com a relação da posição relativa ao LSB. Então, aqui ele mostra um exemplo de convertendo 11011 para o decimal. Então, o que acontece? O menos significativo, a gente multiplica o valor presente por 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é 1. 1 multiplicado por 1 vai dar 1. Agora, o segundo menos significativo é por 2 elevado a 1. Vale 2. Então, aparece 2 aqui. Temos o 0 aqui, que vai multiplicaria por 2 elevado a 2, mas ele está zerado. E temos aqui o 1, que multiplica o 2 elevado a 3, que é o 8. Depois, temos esse 1, que vai estar aqui na posição de 2 elevado a 4, que é 16. Então, a representação decimal desse número binário é a soma desses fatores, 16 mais 8, mais 2 mais 1, que dá 27. Então, notem aqui, como que eu sei qual que é a base que ele está. Ele coloca esse 2 aqui embaixo para informar que é a base 2, e quando ele é base 10, ele coloca o 10 aqui embaixo. Tá? Normalmente, o que acontece? Quando não apresenta nenhum valor aqui, a gente encara ele como sendo base 10. Tá? Então, aqui tem um outro exemplo, de um número até maior, né? Que é 10110101. Então, o resultado aqui vai ser a soma de 1 mais 4 mais 16 mais 32 e mais 128. Então, por isso, o 181. Quando a gente tem um número decimal para binário, então o processo é um pouquinho diferente. A gente vai pegar o número que a gente tem. Então, vamos fazer aqui o 27. Tá? A gente vai pegar o 27, dividir por 2. A gente vai ver o quociente e o resto. O resto é 1, certo? E o quociente é 13. Tá? Então, o quociente ainda não é 0, então a gente vai dividir de novo. Então, vamos ter ali 13 dividido por 2. 13 dividido por 2, o resto ainda é 1, e o quociente é 6. De novo, a gente vai dividir ele por 2, o resto é 0, e o quociente é 3. Então, a gente vai dividir de novo por 2 esse 3. O resto é 1, e o quociente também é 1. Tá? Então, ele vai pegar e formar essa palavra que a gente tem aqui. 11011. Então, isso fica um pouquinho mais claro aqui nos exemplos que a gente vai ter para frente. Então, outra forma que a gente pode representar, que é muito utilizada, principalmente quando vocês vão ver lá mais para frente em microcontroladores, mesmo DLP, quando a gente trabalhar com processadores de 32 ou até 64 bits, trabalhar com hexadecimal. Então, ao invés da gente ter lá do binário, que seriam só 2 valores, né, 0 e 1, ou do decimal, que a gente vai até do 0 ao 9, agora a gente tem 16 valores possíveis. Né? Então, aqui eu tenho vai até o 9, depois eu tenho o A, o B, o C, o D e o F, pois eles vão representar do 0 ao 15. Ou eles significam também 4 bits em binário. Tá? Então, vai do tudo 0 ao tudo 1, que seria o F. Outra forma, não muito usual da gente representar os dígitos, né?
é essa codificação BCD, que é o que eles dizem, uma codificação em binário puro. E, basicamente, o que a gente tem é um decimal codificado em binário. Tá? O que acontece? Então, a gente vai ter uma composição de valores. Temos aqui, ó, um 874 em decimal, ele vai implicar em eu fazer a conversão, primeiro, desse 8 em binário, que fica 1, 0, 0, 0. Depois do 7, que é 0, 1, 1, 1. E do 4 também, de forma isolada, que é 0, 1, 0, 0. Notem, então, que eu estou convertendo dígito a dígito desse número decimal para o BCD, e não o valor inteiro decimal para um valor binário. Então, é diferente. A mesma coisa ele mostra nesse exemplo aqui embaixo. Eu tenho 943, ele converte o 9 para binário, o 4 para binário e o 3 para binário. Isso daí é interessante quando a gente trabalha com displays segmentados, display de 7 segmentos, enfim, cada dígito ele vai ter um valor representando o decimal, e esse valor vai estar normalmente atrelado aí a um número binário. Outra forma de a gente contar também, de representar números aí, é através desse código Gray. Né? O que acontece? Se vocês olharem aqui no binário, ele vai alterando os valores no primeiro é 0, 0, 0, o segundo vai 0, 0, 1, no terceiro é 0, 1, 0, ou seja, eu tenho uma mudança em 2 bits nesse caso. E essa mudança ela pode ser até maior, né? Então, nessa transição aqui, ó, do 3 para o 4, ele vai alterar os 3 bits. E a ideia do código Gray é que ele só fique mudando 1 bit por vez. Então, notem, ó, do primeiro para o segundo mudou esse, do segundo para o terceiro mudou esse, depois esse, agora vai lá e muda o primeiro, de forma que cada vez só mude um. Tá? Então, ó, fazendo a recirculação daqui do último para o primeiro, só o mais significativo aqui que vai voltar para 0. Então, isso daí ele é bastante utilizado por exemplo, em medidas rotativas, né? Então, eu tenho esse padrão aqui, que a cada valor aqui, ele vai mudando só 1 bit, ajudando a errar menos, né? Eu tenho uma possibilidade menor aí de interpretar mal interpretar uma entrada, tá? Que está mudando. Então, por isso que existe o Gray. Então, um exemplo também muito comum de usar código Gray é, por exemplo, ativar memórias, tá? Memórias RAM com muitos endereços. Então você vai, vamos supor, você está pegando, circulando aquela memória, você está querendo da primeira até a última posição dela. Se você ficar usando o código Gray, você vai colocar menos ruído nas suas linhas, porque só uma linha vai mudar de valor a cada vez. E a gente está falando aí de circuitos digitais que podem ter 64 endereços. Então, isso daí é bem interessante também. Tá? Então, por isso que ele também trata desse código Gray. Então, como eu tinha comentado, né, o codificador de quadratura, ele é algo bem interessante para fazer isso com o Gray. E agora, então, a gente tem um expandido aqui, né? Os equivalentes desse entre decimal, binário, hexadecimal, BCD e Gray. Então, indo agora para uma parte mais final aí, algumas definições, né? Byte, sempre 8 bits, tá? Então, é um valor binário, né? Composição de 8 bits. A gente também tem o nibble, tá? Que é metade de um byte, ou seja, 4 bits. Tá? Então, a gente tem, basicamente, bits, nibbles e bytes. E uma palavra, que vai ser a word, vai ser definido por um grupo de bits, que vai representar uma unidade de informação.
Então, e essa palavra, ela sempre vai depender do sistema que ele está operando. Então, se o meu sistema tiver 16 bits, a palavra é uma informação de 16 bits. Se o meu sistema for de 32 bits, a palavra é de 32 bits. Então, isso daí vai depender bastante do sistema digital que ele opera. Algo também bastante pertinente é o código ASCII. Tá? Ele é um código de 7 bits no tamanho padrão dele, ou 8 bits no expandido, que pode, então, ter 128 representações codificadas. Então, é uma tabela que vai ter a relação entre um código binário, 7 bits, e um símbolo que ele vai representar. Então, isso vai ser bastante importante para vocês quando trabalharem com envio de informações, por exemplo, em microcontroladores, né? Que se você vai querer mandar um valor decimal ou algo, um caractere para o usuário reconhecer, então isso tem diferença ali, e são funções diferentes, formas diferentes de você interpretar esse dado, e até porque tem muitas vezes alguns valores aqui que eles têm algumas outras implicações, né? Como, por exemplo, muitas vezes ele usa esse line feed para finalizar a comunicação. Então, /10, ele finaliza muitas vezes a comunicação, é um aviso da porta de comunicação que está sendo encerrada. Tá? Isso tem que ser combinado entre receptor e quem está enviando, para que isso seja mandado de forma correta ou que ele não trunque, às vezes, a mensagem no meio. E por fim, que é o último tópico que tenho para ver com vocês hoje, é a questão de paridade, né? O que acontece? A gente está mandando valores digitais, né? O nosso mundo de comunicação é digital, mas ele é suscetível a ruídos. Tá? Então, por exemplo, aqui ele tem no transmissor do sinal bem bonitinho, tá? Então uma sequência aqui, ó, borda subida, depois já imediatamente uma borda descida, uma borda subida e mantém o sinal em alto. Lá no receptor, devido ao tamanho desse fio, ou mesmo ao espaço em que essa onda está propagando, eu posso ter algum ruído. Então, como aparece esse risquinho aqui, ou mesmo esse risquinho na transição. E um dos métodos mais simples para tentar detectar esses erros nessa comunicação é a utilização da paridade. Então, ele basicamente é um bit extra anexado ao conjunto de bits que é enviado. Então, o transmissor sabe o que ele está querendo transmitir, e ele coloca lá uma redundância, um bit a mais, indicando a quantidade de uns e zeros que ele deveria ter. E isso daí, bastante protocolos simples de comunicação utilizam essa questão de paridade. Eu acho que isso daí é bom vocês saberem que existe, mas ele vai ser mais importante lá em microcontroladores, quando a gente estiver trabalhando com I2C, ou mesmo a questão de checksum. Então, primeira aula era isso. Na semana que vem a gente já vai ter um pouquinho mais de conteúdo. E agora, queria ver se alguns de vocês têm dúvidas, querem fazer algumas perguntas.